Isso é grande, hein? Amém? Não furte. Pronto, lemos o texto. Estamos habituados. Não furte. Ou não furtarás, né? Tá vendo? Eu imagino você sendo convidado para a igreja. Não, tem um tema. Qual que é o tema? Não furte. Você fala, que isso, irmão? Não, como que eu vou ministrar não furte? Eu sou um expositor. Como é que eu vou expor isso? Mas é isso. Não furte. Não furtará. Esse é o terceiro já. A gente, na primeira, a gente ministrou cobiça, né? Que já engloba 2 mandamentos, que é não cobiçar as coisas alheias do próximo e não cobiçar a mulher do próximo, que foram 2 em 1. Na semana passada a gente falou sobre não darás falso testemunho contra o teu próximo, que eu não achei que era tão profundo esse. E hoje é o não furtarás ou não furte, como está ali no projetor. Então, o Senhor Deus tinha seu povo, né? Chamou chamou Abraão para ir até a terra prometida. Abraão deu uma ramelada, não foi, pá. Aí foi indo os irmãos, foi indo até que chegou em Josué. Josué entra no Egito. A gente sabe que Josué ele entra no Egito como vendido, né, pelos seus irmãos. Ele vira governador lá no Egito, aí depois os irmãos dele vão para lá, vai morar toda a família lá, todo mundo lá bonitinho. E se a gente lê Êxodo 1, a gente lê que os hebreus, eles cresceram muito em número ali no Egito. Cresceram muito. Nossa, vários hebreus. E aí, chegou um certo tempo, onde passou a geração de José, onde passou a geração dos seus irmãos, onde eu gosto de dizer que passou a geração de crente mesmo, e começou a vir pessoas mais fracas. É como tem aquela frase que diz que homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos. Então, José e os seus irmãos eram uma geração forte, depois vieram outras gerações que não eram tão fortes. Até chegar um tempo onde o faraó, ele olhou e falou, por que tem tantos judeus aqui? E se nós não tomarmos cuidado, eles vão tomar conta do Egito. Então vamos escravizá-los e vamos dominá-los. Aí eles começam a dominar eles, e aí vai lá para Moisés, e Moisés tira o povo do Egito. Claro que não foi Moisés, foi Deus, mas tira o povo do Egito, onde eles eram escravizados. E depois de Deus ter tirado o povo do Egito, Deus leva o pessoal lá para o Sinai, aonde está sendo escrito esses 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram escritos 2 vezes. Essa que a gente está lendo aqui foi o próprio Deus que escreveu. A segunda Moisés escreve porque idolatria, né? Depois a gente vai lá para frente lá ver o que aconteceu, que Moisés quebrou as tábuas da lei, né? Que são essas aqui. Mas essa aqui é a primeira vez, e na primeira vez Deus escreve, leva ao Sinai. E quando Deus leva o povo ao Sinai, aqui no verso 19, o Senhor fala com eles que eles se tornarão uma nação de sacerdotes. Que eles seriam uma nação de sacerdotes para todo mundo. Deixa eu ver aqui qual verso que está aqui, que eles vão ser uma nação de sacerdotes. Obedecerem as nações, pessoal, todos. Aqui, ó, 19:6 está escrito: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então Deus tira o povo do Egito, e o propósito de Deus não era simplesmente tirar o povo do Egito. O propósito de Deus era tornar eles uma nação especial dentre todas as nações, que eles fossem um povo de Deus. Então eles seriam uma nação de sacerdotes. O que é uma nação de sacerdote? Uma nação de sacerdote é uma nação totalmente voltada para Deus. Uma nação totalmente voltada a quem Deus é. Então nós sabemos aqui na Bíblia que existem os sacerdotes que ficam lá no templo, que cuidam do templo, que cuidam da presença do Senhor, que fazem os sacrifícios para interceder entre o povo e Deus. Então, Israel era para ser totalmente isso. Não era para ter várias tribos que fazem não sei o que, não. Toda a nação era para ser uma nação de sacerdote. É igual hoje. Hoje nós temos o pastor, hoje nós temos quem ministra, quem prega, porém a ideia hoje é que todo cristão é igualitário.
que todos nós temos poder para orar, todos nós temos poder para ensinar, todos nós temos poder para abrir a Bíblia e entender e conhecer mais de Deus e assim poder explicar e ensinar as pessoas mais de Deus. Fazemos isso? Não. Mas a nação de Israel total é sacerdócio? Não é, né? Então, digamos que as coisas não são tão simples, né? Mas a ideia de Deus é que, entre aspas, trazendo para hoje, todo mundo fosse pastor. Né? Todo mundo fosse pastor, todo mundo conseguisse cuidar das pessoas lá fora que têm dificuldade, todo mundo conseguisse evangelizar, todo mundo conseguisse ensinar, todo mundo conseguisse ministrar, todo mundo conseguisse fazer esse ofício pleno. E o povo de Israel era para fazer esse ofício pleno. Então, a caminhada que Deus queria para o povo, o ápice dela não era Canaã, não era a terra prometida, mas o ponto mais alto para Deus era o Sinai. Porque no Sinai, eles conheceriam a minha lei. No Sinai, eles conheceriam o meu caráter. No Sinai, eles conheceriam quem eu sou verdadeiramente. E no Sinai, eles se tornariam um povo santo para mim. No Sinai, eles subiriam ao Monte Sinai, não somente Moisés, e eles teriam a minha presença. Eles adentrariam a minha presença e me conheceriam plenamente. Porém, o povo não sobe porque o povo fica com medo da presença de Deus. Da mesma forma, hoje em dia, se você ler a Bíblia, você fica doido. Gente, não fica doido. Eu sei que às vezes eu falo coisa estranha, mas eu não estou doido ainda. Então, você não vai ficar doido. Você não vai ficar biruta se você pegar uma teologia para você fazer. Você não vai ficar maluco. Não. O problema é que a gente tem medo de deixar o ofício apostólico sobre as nossas vidas. A gente tem medo de deixar o Evangelho guiar as nossas vidas. Por quê? Porque na nossa cabeça o Evangelho é limitante. Eu não posso fazer não sei o quê, eu não posso fazer não sei o que lá, eu não posso fazer não sei o que lá. Que é aquele negócio de negar a si mesmo. O medo de hoje das pessoas é do negar a si mesmo. O medo do povo daquela época era de morrer caso subisse ao monte. Porém, o negar a si mesmo também é uma morte. Só que é a morte do eu. É a morte da carne. É a morte de quem eu sou. E glória a Deus. Se o eu morrer, para que Deus possa fazer a sua boa obra em mim e a partir de mim poder fazer a sua boa obra nas outras pessoas. Então, Israel era para abençoar as nações da mesma forma que eu é para abençoar o meu trabalho. Da mesma forma que eu é para abençoar a minha rua, é para abençoar o meu bairro. E Israel negou isso. Da mesma forma que muitas pessoas que vão na igreja negam essas coisas sobre a vida delas. Negam ser bênção em sua casa, ser bênção na sua rua, ser bênção no seu bairro e ser uma bênção na nação. O Brasil tem não sei quantos de pessoas que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo. O Brasil está, meu Deus, o Brasil não está bom. Não está bom. E por que não está bom? Porque essas pessoas, elas dizem crer em algo, elas dizem ser algo, porém a forma que vivem prova totalmente ao contrário. Como eu vou confiar no Evangelho sem conhecer o Evangelho? E as pessoas que eu conheço, que conhecem o Evangelho, são piores do que as outras pessoas que caminham comigo e que não sabem nada do Evangelho. Compreendem? Então, o ofício de Deus para eles era ser um reino de sacerdotes. Então, esse é o ponto mais alto da caminhada para Deus. Esse é o momento onde eu vou entregar a minha lei. Não é nem Moisés que talhou, foi o próprio Deus que talhou essa lei. Foi o próprio Deus que escreveu todas essas coisas. Esse não furte aqui, ou não furtarás, foi o próprio Deus que escreveu. Porque eu estou mostrando para eles quem eu sou. E eu quero que eles se tornem algo a partir disso que eu estou mostrando para eles de quem eu sou. Da mesma forma, quando Deus nos leva aqui, Deus está mostrando para a gente quem Ele é. Deus está apresentando para a gente quem Ele é. Seja na palavra bonitinha, do Deus te ama, esses negócios aí, que tá meio difícil pregar isso aqui nessa igreja, né? Não sei porquê. Mas seja nessas mensagens também, que às vezes são meio indigestas, né? Meio ruim de descer. Mas isso é Deus se mostrando. É Deus se apresentando. Cada culto que a gente vem aqui, Deus falou, isso aqui sou eu. Isso aqui sou eu. É assim que eu penso. É assim que eu ajo. É assim que você deveria pensar. É assim que você deveria agir. É assim que você deveria ser. Então, quando você olhar para esse momento do Sinai aqui, pense que é o momento mais alto da caminhada. Talvez, e aqui já é a suposição do Lucchesio,
Se o povo, eles tivessem se santificado, um dia a gente pega o verso 19, se eles tivessem se santificado, como Deus falou que eles deveriam ter se santificado, se eles tivessem se preparado, como Deus disse que eles deviam ter se preparado, e eles tivessem subido ao monte, como eles deveriam ter subido, eles não teriam ficado 40 anos no deserto, porque o propósito de Deus sobre eles teria sido feito, teria sido executado. Mas aí Moisés sobe, Moisés fica 40 dias, o povo começa a idolatrar um bezerro lá embaixo, e esse bezerro é um deus lá do Egito, ou seja, eles saíram do Egito, porém levaram coisas do Egito, criaram ídolos a partir de coisas do Egito. Quantas pessoas não saem do mundo, não trazem ídolos para cá e transformam ídolos aqui dentro? E aí quando Moisés desce, Moisés fica totalmente estressado, quebra as tábuas da lei, e depois Moisés tem que subir lá de novo. E dessa vez ele que vai talhar a pedra da lei. Não, eu estou indo longe, né? Então Deus diz que eles serão seu povo, uma nação de sacerdotes, e os entrega os 10 mandamentos. Porém, a gente tem que entender aqui que esse povo tinha uma mentalidade de escravos. Eles tinham uma mentalidade de escravo. Não eram pessoas que caminhavam em filosofias. Ninguém lá falava, não, mas Sócrates dizia não sei o quê, e Aristóteles falava não sei o quê. Não, eles tinham uma mentalidade de escravo. Então, esse pessoal, eles viveram uma vida difícil durante o tempo que eles estavam no Egito. Eles tinham que trabalhar, provavelmente passavam necessidade, né? Porque com certeza os egípcios não davam banquetes para eles. Então, eles tinham uma vida muito difícil no Egito. E aí, quando eles saem do Egito, o Senhor começa a tratar eles de uma forma digna. Eu estou te entregando conhecimento. E você tem que viver a partir desse conhecimento que eu estou te entregando. Eu estou te entregando leis. E você tem que viver conforme essas leis. Porém, para pessoas que vivem na miséria e como escravos, que são tratados só como animais, é complicado. É complicado. Do nada você tirar uma pessoa de lá, de uma vida difícil, de uma vida sofrida, de uma vida onde a pessoa não é nem tratada como gente, você coloca numa faculdade para estudar filosofia. Para a pessoa vai ser muito difícil assimilar aquilo, e vai ser muito difícil levar aquilo para a vida, e vai ser muito difícil absorver aquilo. Então eles tinham uma mentalidade de escravos. E eles estavam afundados no que o mundo acreditava e no que o mundo dizia. Ou seja, se os egípcios falavam que Ra era o deus do sol e Ra fazia as coisas, eles como escravos, eles iam acreditar no deus Ra. Se os egípcios falavam de Anubis, que você morria, você tinha que ter umas pepitas de ouro para você entrar no céu dos egípcios lá, senão não dava certo, o que eles iam fazer? Eles iam acreditar nisso. Deus, provavelmente nesse tempo que eles ficaram lá, foi praticamente esquecido. Talvez podiam ver algumas histórias antigas sobre Jacó, sobre Abraão, mas é um Deus que foi perdido pelo seu próprio povo. Amém? E também nós temos o período da humanidade. Naquela época já haviam leis. Né? Deus estava entregando leis, porém naquela época já haviam leis, e já haviam leis escritas e leis registradas. Eu até trouxe aqui que é o Código de Hammurabi. Alguém já ouviu falar? Não, né? Então, naquela época já existia o Código de Hammurabi, que era uma punição proporcional ao crime. E o Código de Hammurabi, resumidamente, era a lei de Talião, né? Que era olho por olho, dente por dente. Muita gente acha que a Bíblia que criou isso. Não, já existia isso. A Bíblia citou isso e, há algum tempo, os judeus usaram isso, que era o olho por olho e dente por dente. Então, era uma punição proporcional ao crime. Se você arrancava um dente meu, eu tinha o direito de arrancar o mesmo dente que você arrancou de mim. Se você furava um olho meu, eu tinha direito de furar o mesmo olho que você furou. Então, era uma lei que eu não podia furar 2 olhos seus, sendo que você furou um olho meu só. Eu não podia matar 2 ovelhas suas se você matou uma ovelha minha. Então, era uma lei que ela era proporcional ao crime cometido. Porém, a lei de Talião, não a lei de Talião, mas o Código de Hammurabi, ela tinha penas maiores aos escravos e pobres, e elas eram levianas aos mais ricos. Então, se um pobre furava o olho do rico, o rico podia furar 2 do pobre. Por quê? Porque o rico era rico e o pobre era pobre.
Se o pobre fazer alguma coisa para o rico, alguma coisa de ruim, o rico poderia ir lá e atuar de forma muito mais severa para o pobre. Por quê? Porque o olho de um rico vale mais do que o olho de pobre. O dente de um rico vale muito mais do que o dente de um pobre. Então, não era uma lei igualitária, não era uma lei que tratava as pessoas de igual para igual. Eu trouxe até um código aqui dela que é: se uma pessoa roubar a propriedade de um templo ou corte, quem roubou e também quem receber o produto do roubo deverão ser igualmente condenados à morte. Se uma pessoa roubar o filho menor de outra, o ladrão deverá ser condenado à morte. A lei de Hammurabi, né? Era isso, gente. Qualquer coisa, morte. Você roubou? Morte. Você fez aquilo? Morte. Agora, algumas coisas menores, quer furar um olho, que eu não acho nada pequeno isso, já eram tratadas de maneira igualitária. Se a pessoa fosse da mesma classe social da outra. Se fosse uma classe acima, aí já era tratada de maneira severa. Tá, mas o que isso tudo tem a ver? Não furte. Ponto final. Acabou. É aí. Você não furta. Aqui não é não furte em alguma coisa semelhante ao rico. Ou não furte alguma coisa semelhante ao pobre. Não furte alguma coisa sobre escravo. Não furte alguma coisa branco, alguma coisa negro, asiático, Simpsons. Não, é não furte. Ou seja, Deus está tratando a humanidade de igual para igual. Deus está tratando o homem que rouba da mesma maneira que Deus está tratando a mulher que rouba. Deus está tratando o asiático que rouba da mesma maneira que Deus está tratando o negro que rouba, o branco que rouba. Então, a lei de Deus, ela não coloca ninguém acima de ninguém. A lei de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos iguais. Todos nós estamos no mesmo patamar. Então, é não furte, ponto final. As outras leis, se a gente for pegar outras coisas que já existiam naquela época, a gente consegue encontrar uma desonestidade de quem escreveu aquela lei. A gente consegue ver que, para algumas pessoas, a lei era mais severa, para outras, a lei não era tão severa. E hoje em dia, se a gente olha o Código Penal, e se a gente olha as coisas que acontecem lá fora, as pessoas que cometem crimes lá fora, as pessoas que fazem coisas ruins lá fora, a gente vê que há um tratamento diferente para quem tem mais e para quem tem menos. A gente vê que há um tratamento diferente para quem estudou mais, para quem estudou menos. A gente vê que há uma injustiça do feio para o bonito. Porque já teve pesquisa assim que tá no julgamento assim, tem um carinha mais feinho e tem um mais bonitinho. O feinho pegou mais pena que o bonitinho. Entendeu? Então a gente vê que há uma injustiça no homem. Seja de cor, seja de beleza, seja de status social, seja de sexo, seja de gênero, né? Porque tem essas paradas do gênero hoje. Há uma injustiça no homem sobre essas coisas. Porém, Deus não. Deus é justo. Deus é justo. E a lei de Deus é não furte. Ponto final. Ponto final. Porém, como eu disse, é uma mente de escravo. Era uma mentalidade de escravo. Então, sendo uma mentalidade de escravo, eles poderiam pensar o quê? Que não furte, mas acho que se eu roubar um mais rico não tem problema. Não furte, mas se eu fizer maldade com uma pessoa que tem mais, não tem problema. E às vezes a gente olha e fala, pô, mas é um pensamento tão pequeno, né? Tão, sei lá, besta. E aí, eu trouxe uma historinha hoje, que é, imagina você no século XVI ou século XVII, e o que aconteceu no século XVI e XVII? Vou escrever aqui, vou mencionar o que aconteceu. No século XVI, foi a conquista e colonização das Américas pelos europeus, a exploração dos povos indígenas, a busca por ouro e recursos naturais, o início da empresa açucareira no século XVII, o início do tráfico negreiro, a configuração do sistema capitanias e hereditárias, ou seja, foi praticamente o começo do capitalismo, mas da pior forma possível. O capitalismo foi apresentado para o mundo. E aí imagina você no século XVI, você no século XVII, você pobre, sem como se alimentar, sem como viver bem, entendeu? Vendo pessoas mais ricas, vivendo da maneira que elas querem, vivendo do jeito que elas querem.
Você vendo negros sendo açoitados, sendo escravizados. Você vendo indígenas sendo açoitados, sendo escravizados. Você vendo nações inteiras sendo colonizadas, como se as pessoas que estivessem lá não valiam nada. Então você cresce com a mentalidade de que o negro ele vale menos que eu. O indígena ele vale menos que eu. As outras nações do mundo lá fora, elas não são igual à minha nação. Porque se a gente está colonizando lá, as pessoas que vivem lá nem pessoas são animais. Por isso nós podemos escravizar, igual nós escravizamos os cavalos. Por isso nós podemos colocar para trabalhar, igual nós fazemos com os bichos. Por quê? Porque não são seres humanos. Estão abaixo de mim. Estão abaixo de mim, elas vão sofrer. Porém, tem pessoas que estão acima de mim. E são pessoas mais abastadas. São pessoas que compram as suas carroças. São pessoas que vivem com seus chapéus bonitos, com seus ternos de linho, sempre com bigode bem feito, sempre com cabelo bem cortado. Então, o mundo é injusto. Você no século XVI e XVII, você olhar e falar, o mundo é injusto. O judeu que está ouvindo esse não furte aqui, que foi escravizado durante 400 anos no Egito, e que foi açoitado pelos egípcios que tinham mais do que eles, o que eles pensavam? O mundo é injusto. O mundo é injusto. E os egípcios valem mais do que eu, e eu valho mais do que os cavalos. Mas é injusto. Ninguém é tratado de igual maneira. Ninguém é tratado igual. E nesse século XVI e nesse século XVII teve um personagem que ficou muito famoso. O nome dele é Robin Hood. Robin Hood, o que ele fazia? Ele roubava dos mais ricos e dava para os mais pobres. Ele roubava dos mais ricos e dava para os mais pobres. O que Robin Hood era naquela época? Um herói. Um herói. Por quê? Porque ele roubava. Mas ele não roubava, só roubava. Ele roubava dos mais ricos. Por quê? Porque o rico merece ser roubado. O rico merece sofrer e o rico merece sim ser jogado para trás. Como assim o rico vale mais do que eu? Não, isso é inaceitável. Talvez se você fosse um judeu naquela época, você ia falar, não Deus, realmente a gente tem que tirar tudo dos egípcios, porque como assim eles valem mais do que a gente? Então, tanto os judeus naquela época tinham essa ideia de injustiça sobre eles, como o pessoal do século XVI e do século XVII tinham essa ideia de injustiça sobre eles, como nós hoje em dia, quando olhamos para políticos que fazem o que querem e não acontece nada com eles, como nós hoje em dia olhamos para pessoas lá fora que nós sabemos que são criminosas e não acontece nada com elas. Injustiça. O problema é que quando a gente vê a injustiça e a gente enxerga a injustiça, a gente pega a lei de Deus, que é uma lei igualitária, e a gente começa a ignorar a lei de Deus. E a gente começa a olhar e falar, não, fulano merece mesmo. Fulano merece mesmo sofrer. Fulano merece mesmo ser roubado. Fulano merece mesmo que os seus bens sejam retirados dele. Fulano merece mesmo que ele passe por dificuldade e que ele passe por sofrimento, porque como assim ele está acima da gente? Ninguém está acima da gente. Então, nós nos tornamos levianos quanto roubo a ricos. Como o pessoal do século XVI e XVII se tornou leviano ao roubo aos ricos. E como os judeus, se eles ainda convivessem com os judeus, com os egípcios, provavelmente eles se tornariam levianos quanto roubos e qualquer tipo de maldade contra as pessoas que, entre aspas, estavam acima dele. Porque é uma desonestidade aceitável que está na humanidade. É uma desonestidade aceitável que está em mim. E que está em todos nós. Ah, mas hoje em dia não existe. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Karl Marx, como assim não existe? Se essas ideias até hoje caminham por aí. Se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Quem investiu, quem criou a empresa, quem criou o logo, quem sofre para viver num país que misericórdia para você ter uma empresa, ele não merece isso. Agora eu, que vou lá e só confiro alguns produtos e mando um cara colocar no caminhão, eu mereço tudo aquilo? Não. Porém, nós nos tornamos levianos quanto à injustiça. Os 10 mandamentos, eles não são para salvação, mas sim para um viver mais adequado em humanidade. Um viver em dignidade dos seres humanos com os seres humanos.
É como nós devemos refletir o caráter de Deus. Aí como que eu posso refletir o caráter de Deus se eu quero que tal pessoa sofra? Se eu quero que tal pessoa perca seus bens? Se eu quero que tal pessoa passe dificuldade? Se eu acho aceitável que tal pessoa... Mas que casa é essa que você não acha, irmão? Se eu acho aceitável que tal pessoa furte tal pessoa. Se eu acho aceitável que um cara sai daqui do bairro e vai roubar alguém lá no centro. Por quê? Porque eu conheço ele. Porque, sei lá, eu convivi com ele. Não. Roubo é roubo. Ladrão é ladrão. Independente se é o Robin Hood, que está roubando os mais ricos para os mais pobres. Independente se é um cara que eu conheço, que ele não está me roubando. Ele está roubando lá. Não, roubo é roubo. Criminoso é criminoso. E nós não devemos pegar os bens dos outros. Nós não devemos usurpar as coisas dos outros. Vamos lá para Êxodo 22. Está acabando, viu, gente? Engraçado, eu achei que hoje ia ser tão rápido. Acabando. Amém? Êxodo 22, 1. Vou dar uma aguinha aqui. Ainda bem que não teve louvor hoje, se tivesse. Se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá de restituir 5 cabeças de gado pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Se, porém, isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. O ladrão terá de restituir plenamente o que roubou. Se, porém, não tiver nada com o que pagar, será vendido para pagar o roubo. Se o que foi roubado for encontrado vivo em seu poder, seja boi, seja jumento, seja ovelha, o ladrão deverá restituí-lo em dobro. Se alguém levar o seu rebanho para pastar em um campo ou em uma vinha e soltá-lo de modo que venha a pastar no campo de outro homem, fará restituição com o melhor do seu campo ou da sua vinha. A gente leu um pouquinho sobre o Código de Hammurabi, que é a lei de Italião, e a gente viu que quase todas as penas eram a morte, a não ser que fossem coisas pequenas. E hoje em dia, se você rouba, se você comete algum tipo de crime, você tem a sua condenação, você perde anos da sua vida. Porém, eu acho interessante o conceito bíblico disso aqui, ó. Restituição. Se alguém roubou igual no verso 1 aqui, ó, se alguém roubar um boi ou uma ovelha, ele vai ter que restituir 5 cabeças de gado pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então, a Bíblia, ela trata um conceito de restituição sobre o furto. Se você roubou, você vai restituir aquilo que você roubou. Se você pegou tal coisa, você vai restituir tal coisa. Imagina hoje em dia a gente tivesse uma lei de restituição. O cara que roubou ali, ele tivesse que restituir esse bem, ele tivesse que restituir aquilo que ele fez. Creio eu que seria muito diferente. Eu tenho até dificuldade de imaginar isso acontecendo. E olha aqui, se o ladrão for surpreendido arrombando uma casa, for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. Ou seja, o cara está lá na sua casa, mas está de noite, né? E o cara feriu ele e ele morreu. Então, quem matou ele não vai ser culpado de homicídio. Porém, se isso acontecer depois do nascer do sol, será culpado de homicídio. Olha que interessante. De noite pode, de dia não pode. Tá vendo como é que a Bíblia ela trata o ser humano como um ser humano? Como uma pessoa realmente? Porque se você tem capacidade para vir roubar esse boi, para vir roubar essa ovelha, você tem capacidade de conseguir 5 cabeças de gado no lugar desse boi que você roubou. Se você tem capacidade de roubar, você tem capacidade de conseguir. Você tem capacidade de trabalhar e de conseguir isso aqui. Se você tem capacidade de roubar uma ovelha, você tem capacidade de oferecer 4 no lugar. Ou seja, a Bíblia está tratando o próprio ladrão como um ser capaz. Aqui nesse daqui, ó, se ele não tiver poder, se ele não conseguir, que ele seja... É aqui mesmo? Não, cadê?
Não. Uai, gente, perdi o versículo. Restituir plenamente o que roubou-se. Aqui, ó. Porém, se ele não tiver nada com o que pagar, ele será vendido para pagar o roubo. Não é interessante? Ou seja, o roubo, porque está lá, não furte, ponto final. Então a gente entende o quê? Que nós não devemos furtar. Que a gente não deve pegar coisa alheia. Porém, se a gente pegar coisa alheia, que a gente restitua isso. Que a gente restitua o que a gente pegou alheio. E se a gente não tiver como restituir, a gente vai ter que dar um jeito severo de pagar isso. A gente vai ter que se esforçar o máximo possível para pagar isso. Porém, aquela pessoa ao qual nós causamos esse mal não pode permanecer sobre ela. Não pode. Agora, quantas vezes você não recebeu um troco errado aí, papai? Quantas vezes você não pegou um troco errado aí? Restituiu? Restituiu? Achou uma carteira? Eu nunca achei carteira com dinheiro. Nem sempre, né, na verdade. Restituiu? Recebeu um pouquinho a mais no banco lá. Restituiu? Não. Por quê? Porque isso daqui não existe na nossa cultura. Na nossa cultura existe roubo, condenação. Não existe restituição. Não existe isso ali no meio de restituir a quem nós roubamos, restituir a quem nós fizemos sofrer, restituir a quem nós causamos mal. Na nossa sociedade não existe isso. E creio que se existisse, seria muito melhor as coisas, né? Lá em Levítico 6:1, se a pessoa roubar, ela tem que devolver o animal e 20% do que foi roubado. Então ela roubou, se encontrarem ela vai devolver esse animal e ela vai devolver 20% a mais do que roubou. E qual o perigo disso tudo, desse furto? É que nós podemos acabar criando os nossos ídolos. Hoje em dia, principalmente, nós podemos criar o nosso ídolo, que é o mamão, que é o dinheiro. Quantas pessoas não morrem por causa dele? Não sofrem por causa dele? Quantas pessoas não entram para roubar um Uber por causa de dinheiro e acabam assassinadas? Quantas pessoas não vão roubar um celular e acabam assassinadas? Não entram na casa para roubar a televisão e os negócios, não são assassinados? Tudo pelo dinheiro, até a minha vida, e acabam perdendo a sua vida. Aqui, com isso que eu estou falando da restituição, não significa que nós devemos justificar o roubo, ou na nossa sociedade atual, não devemos justificar o roubo por pensar que fulano sofre mais que ciclano e que ciclano sofre mais do que o outro fulano. Pois se há capacidade para roubar, há capacidade para trabalhar também. Amém? Isso aqui é isso, papai. Lapada seca, viu? Porque roubar para ajudar alguém, ainda assim é roubar. Ainda assim é roubar. E é uma negação à providência divina de Deus. Pois se existe a situação, é porque Deus quer trabalhar na situação. Que eu estava inspirado. Então nós temos que entender que as nossas ações afetam aos outros e assim roubamos a paz dos outros por causa dessas ações. E aí, para finalizar, eu tenho aqui em 2 versos. Primeiro é Efésios 4:28. Depois vai lá para 2 Samuel. É isso. Efésios 4:28 está escrito assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Não, só aqui. Com quem estiver em necessidade. Então a Bíblia, ela nos manda ir trabalhar. Ela nos ordena
a ir trabalhar. E depois de você conhecer a Cristo principalmente, porque aqui já é o Novo Testamento, então nós temos esse pano de fundo que é conhecer a Cristo. O que furtava, não furte mais. Se você roubava, não roube mais. Agora, trabalha. Trabalha fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, não existe você roubar para ajudar não sei quem, para fazer não sei o que. Trabalhe. Trabalhe. Trabalhe e assim você vai poder ajudar quem estiver com necessidade. Porque furtando, você pode até ajudar por um tempo, mas depois você que vai precisar de ajuda. Na Bíblia, a lei da restituição define que a parte prejudicada receberá restituição, sendo restaurada em dobro o que foi perdido. Então, trabalhe, não sei porque eu escrevi aquilo ali. E 2 Samuel 12. Acabando, irmãos. Não furte, não furtarás. Amém? Está entre Gênesis e Apocalipse. Samuel 2 está depois de 1 Samuel. Achou 1 Reis é voltar, hein? Eu falar Ruth, mas Ruth é pequenininho também. Amém? Lá está escrito assim: o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam em uma cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, tomou a cordeirinha que pertencia ao pobre e a preparou para o viajante. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem misericórdia. Você é esse homem. Natã disse a Davi: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Somente até aí. Por que eu quis finalizar com esse texto? Porque normalmente eu gosto de finalizar com o Novo Testamento, né? Mas por que eu voltei no Novo Testamento para finalizar? Você vê, Davi é o homem rico aqui, óbvio, né? Óbvio, né? Davi é o homem rico. E o... Esqueci o nome do menino lá, meu Deus. Como é que é o nome dele? É que eu vou lembrar agora. É 1 Samuel. 1 Samuel. Está no verso 12 ali, né? Então, eu acho que está lá por 10. É Davi e a menina lá, ó. Urias. Davi é um homem rico. E Urias é um homem pobre. E a ovelhinha é a esposa de Urias. E aqui, Natã, genialmente, que foi Deus que fez Natã fazer isso, ele conta essa pequena história desse homem pobre que tinha apenas uma ovelhinha e desse homem rico que possuía muitíssimas ovelhas e muitíssimos bois. E a história é maravilhosa, quando eu vou entrar nela. Porém, é incrível quando Davi escuta a história e Davi se enche de ira. Se enche de ira contra o homem que pegou a ovelhinha do homem pobre
e ele diz: como vive o Senhor, um homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira porque agiu sem misericórdia. Davi aqui, ele está usando aquele texto que eu li lá em Levítico. Não li o de Levítico, né? Eu li foi o de Êxodo mesmo, né? Aquele texto lá de Êxodo 22, mas ele também está usando o texto de Levítico, ao qual aquele que roubou deve restituir. Porém, Davi ficou tão irado que ele falou que esse homem merecia morrer. Por quê? Porque ele agiu sem misericórdia sobre aquele que tinha pouco. E o homem que tinha pouco, ele tinha todo um tratamento com a ovelhinha. Quer ver, ó? Cadê? Ele tinha todo um tratamento com a ovelhinha. Cadê? A cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele. E com seus filhos. Comia junto dele. Bebia do seu copo e até dormia nos seus braços. Então, quando a gente rouba alguém, tomara que ninguém faça isso aqui, né? Amém, Senhor. Transforma a vida deles. Quando a gente rouba de alguém, quando a gente furta de alguém, a gente nunca sabe o valor disso para uma pessoa. A gente nunca sabe o que essa pessoa viveu com esse objeto ao qual nós estamos roubando, com esse objeto ao qual estamos furtando. Quando nós roubamos dinheiro de alguém, a gente nunca sabe o sangue e suor que tem por trás disso. A gente nunca sabe a dificuldade que tem por trás disso. Aqui, ó, essa ovelhinha, ela comia junto com o cara na refeição. Dormia junto com ele. Perdi o texto. Ela comia junto com ele, bebia do copo dele e dormia. Eu falei já que dormia, né? E dormia nos seus braços. Então tinha todo um tratamento com essa ovelha, todo um tratamento especial. Enquanto o homem rico, ele tinha tanta coisa, para ele tanto faz. Tanto faz. Mas o homem pobre não, ele tratava ela de maneira digna. E quando roubamos aqui, quando as pessoas roubam aqui, as pessoas elas não sabem qual é o valor sentimental que aquilo tem para o outro. Qual é o valor que aquilo tem para outra pessoa. Simplesmente roubam. Porém, quando elas são roubadas, quando isso acontece com elas, o que acontece? Elas se enchem de ira contra quem causou aquilo para elas. Ao ponto de dizerem que essa pessoa merece a morte. E deverá pagar 4 vezes, né? Ou seja, essa pessoa quer justiça. Porém, muitas das vezes, essa pessoa que está causando isso, somos nós mesmos. O próprio ladrão culpando outro ladrão. O próprio ladrão querendo justiça sobre o outro ladrão. Então, irmãos, sobre esse tema, não furte, que a gente não seja esse homem. Que a gente não seja essa pessoa. Que a gente não seja aquele que vamos passar as pessoas para trás. Que a gente não seja aqueles que vão dar rasteira no outro. Que a gente não seja aqueles que vão pegar o troco a mais e guardar para si. Que a gente não seja aquele que vai causar o mal ao outro. Porque quando é com a gente se ira. A gente se enche de raiva. A gente quer justiça a qualquer preço. A gente quer que aquele mal tenha a sua consequência e que nós sejamos restituídos. Porém, quando é com os outros, é nós que causamos, nós queremos que a lei seja leviana para a gente. Como era a lei de Italião. Nós queremos o código de Hammurabi sobre nós. Nós queremos a lei de Italião sobre nós. Nós não queremos a lei justa, como o próprio Deus apresentou ali no texto. A gente não quer esse não furtarás, ponto final sobre nós. Nós queremos o não furtarás, mas que haja com misericórdia se por acaso eu fizer alguma coisa mal, por acaso eu fizer alguma coisa que eu não deveria fazer. Que a gente não seja como Davi, hipócritas no seu próprio caminhar. Justiceiros, mas que são injustos. Mas que a gente seja justo. Como a lei de Deus era justa. Que a gente olhe para as pessoas lá fora como realmente pessoas. Que a gente veja as ovelhinhas, né, trazendo para o texto, lá fora das outras pessoas, com o mesmo valor que a gente olha para as nossas ovelhas. Porque se a gente fizer isso, a gente não vai roubar outra pessoa e a gente não vai passar as outras pessoas para trás. A gente vai entender que o mesmo esforço que eu tive, o mesmo suor que eu tive, as mesmas dores que eu tive, essa pessoa lá também pode ter tido. Então, por que eu acho que lá pode acontecer e aqui não pode acontecer? Amém? Então é isso, irmãos. Não furte.
texto de hoje. Vamos orar? Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua mão sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua mão sobre cada um de nós, meu Pai. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito Santo que estava, meu Pai, aqui conosco, e com Teu Espírito Santo, meu Pai, que vai nos acompanhar até as nossas casas, que vai nos acompanhar até o nosso trabalho, Senhor. Senhor, abençoa cada pessoa que está aqui, meu Pai. Cuida delas, meu Pai, cuida da família delas também, meu Pai. E, Senhor, que o que foi ministrado aqui, meu Pai, a gente venha levar nos nossos corações, meu Pai. A gente venha reger as nossas vidas, meu Pai, a partir disso, meu Pai. Que a gente não seja injusto com os outros, meu Pai. Que a gente não seja injusto, meu Pai, no julgamento para com os outros, meu Pai. E que a gente entenda, meu Pai, que toda a sua lei, meu Pai, é uma lei justa, meu Pai. E se toda a sua lei é uma lei justa, nós devemos caminhar em justiça, meu Pai. Retos, meu Pai. Como o Senhor quer que nós venhamos caminhar, meu Pai. Que nós venhamos ser esse sacerdócio, meu Pai. Como está descrito lá em Êxodo 19, meu Pai. E que nós venhamos honrar o Teu santo nome, que nós venhamos honrar o santo nome de Jesus, meu Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Amém.